Olá, pessoal. Essa aqui é a videoaula de iniciação ao uso das funções. E é o primeiro vídeo nosso sobre funções. Então, esse vídeo aqui, eu vou falar tudo sobre o que vocês precisam saber para obter noções de função. Vou utilizar exemplos utilizando tabelas com dados, vou utilizar exemplos com o diagrama de Venn, vou utilizar exemplos com a definição. Então, tudo que vocês precisam saber sobre iniciação de funções eu vou falar nessa videoaula aqui para que vocês saiam dessa videoaula aqui sabendo o que é uma função e qual é essa definição geral que se dá a funções. Quando você ouvir falar de função em matemática, é importante que você relacione isso a uma relação entre elementos de diferentes conjuntos. Toda vez que você ouvir funções, tem que ver na sua mente que existem dois conjuntos, e dentro desses conjuntos existem elementos. E é uma relação que ocorre então entre os elementos desses conjuntos que recebem o nome de função. Essa relação tem que atender a alguns requisitos, né? Ela tem que ter algumas determinadas características para que seja função. E essas características que nós vamos tratar aqui nessa videoaula. Para facilitar o entendimento do que é uma função, do que é esse tipo de relação, eu fiz aqui um exemplo, né? Eu criei aqui uma situação hipotética, eu criei aqui dois conjuntos, quero que vocês vejam que eu tenho um conjunto A, eu chamo ele de conjunto A, e nesse conjunto A aqui, todo conjunto representado aqui pelas chaves, né? Eu coloco aqui a quantidade de cadeiras. Minha cadeira 1, 2, 3 cadeiras, 4, 5, 6 cadeiras, até chegar a X, né? Porque é um conjunto na qual eu descrevo quantas cadeiras são compradas e relacionando esses elementos aos números naturais. Então, você pode comprar uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras. Você pode comprar X cadeiras, né? Pode ser 6, 7. Então, eu coloco um X aqui, porque eu represento então aqui esse número de cadeiras por x, essa variável aqui, porque vai variar, vai depender de quantas cadeiras está sendo comprado. Eu coloco o x. Esse é o meu primeiro conjunto. Eu coloquei aqui em notação matemática, utilizando aqui as chaves, representei o conjunto pela letra maiúscula A, e aqui eu coloco então os elementos dispostos nessa coluna, que são o número de cadeiras compradas. Nessa segunda coluna aqui eu coloco o valor dessas cadeiras compradas, né? O respectivo valor correspondente, né, a determinada quantidade de cadeira que foi comprada. Por exemplo, no primeiro aqui, quando eu compro uma cadeira, eu pago R$ 70. Se eu comprar duas cadeiras, eu vou pagar R$ 140. Uma cadeira é igual a R$ 70. Duas cadeiras é igual a 140, três cadeiras é igual a 210, quatro cadeiras é igual a 280, cinco cadeiras é igual a 350, seis cadeiras é igual a 420 e x cadeiras eu coloco como 170x. Porque se vocês pararem para pensar, o que eu estou fazendo para me calcular o preço? Para me poder encontrar o preço, eu estou olhando a quantidade de cadeiras compradas e multiplicando por 70, porque o valor de uma cadeira custa 70. Então, os elementos de B, eles, em relação aos elementos de A, eles têm uma certa dependência, né? Os elementos de B, eles dependem dos elementos de A para poder existir, para poder se dar, para poder ser calculado. 2 vezes 70 é 140, 3 vezes 210, 280, 5, 350, 7, 420 e aqui x. Vamos determinado x, eu coloco para determinar um valor que eu não sei. Pode ser qualquer valor. Então, para qualquer valor, eu coloco x. 70 vezes x é igual então, a 70x, ou 70 cadeiras compradas. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse primeiro passo aqui, nós estamos definindo conjuntos. A primeira coisa, então, para existir essa relação que se chama função, é que exista conjunto, dois conjuntos. É importante, deve existir dois conjuntos. Se não existir dois conjuntos e não existir esses elementos, não há onde ter relação, não há onde definir essa relação. E essa relação, que se chama função, ela tem que estar definida em algum conjunto, né? E aqui neste caso, eu defino ela nesses conjuntos aqui. É uma relação definida sobre conjunto AB, sobre os elementos de AB, em que para cada elemento de B você tem um
para cada elemento de A você tem o correspondente B, né? Um elemento de A aqui tem um correspondente aqui em B, assim como o 2 também tem seu correspondente, o 3 também tem seu correspondente. E uma coisa assim interessante aqui é que esses elementos aqui, eles só têm um único correspondente aqui em B, tá? Essas são algo, características interessantes a serem observadas e importantes, porque é isso que nós vamos usar para definir o conceito, definir função, né? O conceito de função. O que é uma função? Primeira coisa, sejam dois conjuntos, né, ao qual pertencem elementos. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui, com essa situação hipotética, né, eu criei essa situação aqui onde vocês têm quantidade de cadeiras relacionadas aqui ao preço das cadeiras, e eu disse que o preço das cadeiras depende da quantidade de cadeiras compradas. Então, eu digo que essa variável x aqui é uma variável independente, e essa variável aqui, eu posso chamar ela de y, onde x significa o quê? Significa que o preço de cadeira depende da quantidade que eu tomo de cadeiras, né? Quantidade de cadeiras compradas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados aqui e vou relacionar eles com o diagrama de Venn, tá? Essa grande elipse que eu coloquei aqui, eu trabalho com ela e chamo isso de diagrama de Venn. Então, eu vou escrever aqui, diagrama de Venn. O nome disso se chama diagrama de Venn, tá? E funciona da seguinte forma: você faz duas elipses assim e, e você nomeia então essas duas elipses como o nome do conjunto que você está querendo. Essa primeira elipse aqui eu vou colocar como sendo o conjunto A, e essa segunda elipse aqui eu vou colocar como sendo esse conjunto B aqui, tá? Então a primeira coisa é fazer isso, sempre você vai definir seus conjuntos com letra maiúscula aqui porque é conjunto, né? Quando você trata de conjunto, você coloca uma letra maiúscula, assim como pontuação, e aqui eu vou colocar a letra B. Então, a primeira coisa é montar os conjuntos. Então, vocês observam o seguinte, importante, aqui eu monto primeiro dois conjuntos, aqui eu coloquei dispostos em conjunto utilizando a notação matemática, também estão os dois conjuntos entre chaves aqui, e aqui, utilizando o diagrama de Venn, eu também estou fazendo aqui, montando dois conjuntos. Então, nunca se esqueça disso. Função é necessário existir conjunto para que eu possa definir a função. Não tem como definir uma função. Uma função não existe sem elementos. É necessário que exista conjunto, logo dentro dos conjuntos tem elementos. E só assim então eu posso formar então uma relação chamada de função. Então aqui nesse primeiro aqui, eu vou colocar aqui os elementos de A, que são esses aqui. Eu coloquei até x, né? Então vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Em determinado elemento x aqui, eu coloco x porque x representa qualquer valor inteiro positivo. Pode ser o 7, o 8, 9, o 10. Então o x eu coloco porque ele representa qualquer valor inteiro positivo. Coloco ele ali porque indica que isso aí pode continuar, tá? Isso aí vai continuar. E agora, nós vamos ver então o segundo conjunto aqui, o conjunto B. Eu vou pegar os elementos do conjunto B e vou colocar aqui dentro desse conjunto B aqui, né? Eu tenho o 70 que está pronto ali, eu vou colocar o 70. Eu tenho o 140 que também está aqui, vou colocar o 140 aqui. Aí vocês devem ter reparado, foi algo que eu deixei para falar agora, que esses espaços estão em branco. E eu deixei eles em branco propositalmente porque eu queria que vocês vissem que a relação que existe entre o preço e a quantidade de cadeiras, ela é uma relação de função, ela é uma relação que existe, e existe uma lei de formação por trás dessa relação. Por existir uma lei de formação e essa lei de formação ser do tipo que existe apenas um valor correspondente para os elementos de A, eu chamo ela de função. Então, essa lei de formação que existe, que eu vou mostrar agora para vocês aqui, é necessário que exista sobre essa relação, né, entre os elementos desses dois conjuntos. A lei de formação, tá, deve existir, porque se existe uma lei de formação nessa relação, né, eu consigo estudar essa relação
então ela é um tipo de função, porque eu vou ter uma lei de correspondência para encontrar valores de B. Como assim? Qual que é a lei de correspondência aqui? Quando você tinha uma cadeira, você tinha 70. Você consegue fazer isso mentalmente. Se eu comprar duas cadeiras, como aqui é o caso, eu pago 140. Estou multiplicando por 70. Se eu pegar três cadeiras aqui, eu vou pagar o quê? R$ 210, porque eu estou multiplicando por 70. Se eu comprar quatro cadeiras, eu vou pagar 280. Então, eu estou multiplicando aqui por 70 o 4. São esses dados que eu já coloquei aqui em B antes, só que eu não falei sobre eles tão detalhadamente como agora. 5 cadeiras correspondem a R$ 350, né? E porque eu estou multiplicando 5 pelo 70. 6 corresponde aqui a R$ 42.420, porque eu estou multiplicando por 6 pelo 70. Então, se eu estou multiplicando valores, né, desse conjunto aqui por 70, então eu estou multiplicando qualquer valor, se eu pegar x, né, x representa qualquer valor inteiro positivo, então eu estou pegando qualquer valor x e multiplicando por 70. Então, a minha lei, né, a minha lei de formação, para eu poder formar os dois conjuntos, é essa. É pegar os elementos de A e multiplicar por 70. Então, aqui, o do 3 aqui, eu vou ter aqui 210. O 4 ali vai ter 280. O, o 5 aqui 350. Então, em um conjunto, você vai colocar elementos que fazem parte de uma mesma ordenação, né? Tem características comuns. Aqui são quantidade de cadeiras e aqui são preços de cadeiras. Então, esses elementos eles têm características em comum para poder fazer parte do mesmo conjunto. O 6 aqui deu 420. Então, o que eu estou fazendo aqui é reescrevendo, né? Eu estou reescrevendo todos esses dados aqui utilizando o diagrama de Venn, tá? Então, eu quero mostrar para vocês com diversos olhares aqui como é que eu represento e defino uma função, tá? Então, a primeira coisa aqui é que para ser função, é necessário existir uma relação, e essa relação tem que estar sobre dois conjuntos. Então, você tem aqui conjunto de cadeiras e conjunto de preços de cadeiras. Mas para essa relação ser chamada de função, é necessário que essa relação ela seja do tipo assim: para cada elemento que está aqui, existe um único elemento aqui e só um, não pode existir dois elementos. Então, para cada elemento do conjunto aqui das variáveis que eu chamo de dependência, que eu tomo, pode ser qualquer valor aqui, né? Eu posso comprar 6, 7, 8, 10 cadeiras, pode ser qualquer valor. Para cada valor disso aqui, eu tenho um único resultado. E de fato aqui funciona assim, porque se eu comprar 6 cadeiras, eu vou pagar 420. Eu não vou pagar outro resultado além que não seja 420. Se eu comprar uma cadeira, eu vou pagar R$ 70. Não vai ser outro resultado a não ser que seja R$ 70. Então, para você ter uma função, você tem que ter dois conjuntos, pelo menos. Você tem que ter os dois conjuntos. E você tem que ter uma relação entre esses dois conjuntos. E essa relação deve seguir uma lei de formação do tipo que para cada elemento que existe aqui em A, existe um correspondente em B. Então tem que existir essa relação. E apenas um único elemento, não pode ser mais de um, tem que ser só um. Então o diagrama de Venn é para nós observarmos se de fato acontece isso. A partir das setinhas. Eu vou utilizar setinhas aqui no diagrama de Venn para relacionar os elementos de A aos elementos de B. Como assim? Quem é o correspondente de 1? É R$ 70. Se eu compro uma cadeira, eu pago R$ 70. Então, o correspondente de 1, eu vou fazer de vermelho aqui, é os R$ 70. Coloco assim. Bom, todo elemento de A tem que ter uma setinha. Todos esses outros têm que ter uma setinha. Se tiver um que não tenha setinha, não é função. Então todos têm que ter setinha e apenas um único elemento correspondente. Ou seja, se sair outra setinha de 2 aqui assim, não é mais função, porque só pode sair uma setinha. Então só pode ter um elemento correspondente e tem que sair uma setinha dele. Se não sair nenhuma setinha do 2 aqui, o 2 não é mais uma relação chamada função. O 2 tem um correspondente? O 2 esse aqui,
e quando eu compro duas cadeiras eu pago R$ 140. Logo, o correspondente de 2 aqui é o 140, tá? O correspondente de 3 é o 210, o correspondente de 4 aqui é o 280. Então, eu vou fazendo setinhas e relacionando os elementos de A para B. Elementos de A em B, vou relacionando eles. O correspondente de 5 aqui é o 350. O correspondente de 6 é o 420. E o correspondente de qualquer número que eu pegar aqui é igual a 70 vezes este número, né? Você está pegando o x e está multiplicando por 70. Então, qualquer número que eu tomar aqui nesse conjunto aqui, né, eu vou multiplicar por 70, foi o que aconteceu com todos. Então, eu utilizo qualquer número como x e multiplico por 70. Então, vocês viram que de cada elemento saiu apenas uma setinha? Se saiu apenas uma setinha, significa que eu estou relacionando apenas a um único elemento aqui em B, né? Ou seja, para cada elemento de A aqui, existe pelo menos um e apenas um único elemento. Então, existe um único elemento só em B, não tem mais de um elemento. E existe, porque se não existir, não é uma relação de função. Então, para ser função, a definição de função. Função é uma relação entre dois conjuntos, determinado conjunto A e B, de forma que para cada elemento de A existe um correspondente em B. E apenas um. Não pode ser mais de um. Essa é a definição de função. Eu fiz a definição aqui na tabela. Vocês podem observar que só tem um correspondente. E todos têm correspondente. Eu fiz aqui, ó, eu mostrei os dois conjuntos, eu defino os dois conjuntos aqui também. E eu mostro os dois conjuntos aqui e ainda relaciono os dois conjuntos. Agora, para finalizar essa videoaula, fiz uma videoaula um pouco extensa, porque era de apresentação de função, e vão ter outras videoaulas desse tipo também, que função é um conteúdo muito interessante e muito importante de ser aprendido. Você aprende a relacionar diferentes elementos de diferentes conjuntos, tá? Para terminar, é o seguinte, qual é a lei de formação? Você tem x, né, igual aqui a um determinado y. O x está aqui já, eu já coloquei o x aqui. Vocês podem observar que o x está aqui, ó, né? Eu coloquei já o x aqui, ó, o x está aqui. Então o x eu chamo de variável aí, que é uma variável dependente, independente, né? Você toma qualquer valor para x, você pode comprar qualquer cadeira, né? Qualquer quantidade de cadeira. Então o x é dependente, você coloca qualquer valor que você quiser. Então o x está colocado aí. O que acontece é com o valor que eu tomo aqui. Esse valor aqui eu chamo de y, tá? Você pode chamar de outro nome? Pode chamar, mas a maioria, né, quando você trabalha com funções, você sempre vai chamar essas variáveis aqui que são independentes de x e essas variáveis aqui que são dependentes você chama de y. Então você chama de y assim. Mas o que está acontecendo? Você entendeu? O que está acontecendo? Como é que eu encontro aqui o preço, né, dessas cadeiras? Eu faço 70 vezes x. 70 vezes x. Então a lei de formação seria esse aqui, né? Eu encontraria o preço das cadeiras de acordo com a multiplicação de 70 pela quantidade de cadeiras. Então eu estou relacionando duas grandezas aqui, quantidade de cadeira e preço de cadeira. São as duas grandezas. Vocês podem observar que no conjunto A aqui, você tem quantidade de cadeira. E aqui no conjunto B você tem o quê? Preço de cadeira. Então você está relacionando quantidade de cadeiras em relação, preço das cadeiras em relação à quantidade de cadeiras. Ou seja, a quantidade de cadeiras, ela depende o preço das cadeiras depende da quantidade de cadeiras. Então significa que o preço das cadeiras está em função da quantidade, tá? Isso aqui significa isso. O preço das cadeiras está em função da quantidade de cadeiras. Como é que eu escreveria isso aqui utilizando uma outra linguagem, um outro tipo de notação matemática? Eu poderia escrever aqui f de função, né? Eu poderia escrever aqui o f aqui, ó, de função, f de x, e escreveria que f de x, né, é igual a y, ou seja, y está em função de x. Eu posso escrever isso aqui, f de x é igual a y, significa dizer que y está em função de x. Mas aqui neste caso, o y é igual a quanto? Nós vimos ali em cima que o y é igual a 70x.
Se 70x é igual a aqui e y é igual a f de x, então esse f de x aqui é igual a 70x. Como assim? Né? Qualquer valor que você colocar aqui no lugar de x, se você colocar 1, você vai colocar 1 aqui e vai ficar 70 vezes 1, que vai dar 70 reais. Se você colocar no lugar de x aqui 10, você vai colocar 10 no lugar de x, faça a conta. Pause o vídeo e faça 70 vezes 10, vai dar 700 reais. Se você comprar 10 cadeiras, você vai pagar 700 reais. Se você colocar no lugar de x mil e querer saber qual é a quantidade, qual é o valor das 1000 cadeiras, você vai colocar 1000 no lugar de 70 aqui e vai multiplicar. Vai ficar 1000, 10 mil, 70 mil reais. 70 mil reais. Então, o que nós encontramos agora aqui foi isso aqui que eu chamo de lei de formação. Tá? Lei de formação em notação matemática. Escreva aqui, então, o y, né, o valor das cadeiras em relação à quantidade de cadeiras. E é por aqui que nós vamos parar essa aula, porque a parte mais importante aqui, que vocês não podem esquecer, é que a definição de função. Tá? Escrevam no papel, guardem, decorem, aprendam, memorizem de início, porque é uma definição que você vai adquirindo assim, grande habilidade com ela, somente com prática. Você tem que praticar. Depende muito também, varia muito. Às vezes você aprenda rápido. Mas o importante é que você não esqueça. Função é o nome que eu dou para a relação entre os elementos de dois conjuntos, de tal forma que para cada elemento de um conjunto B, né, existe um correspondente no conjunto C e apenas um único correspondente. Então, se eu tomar dois conjuntos A e B, tá, em que A eu coloco as variáveis independentes e B as variáveis dependentes, ou seja, para que os elementos de B existam, depende muito da existência dos elementos de A, como é o caso aqui, que para que os elementos de B existam, é necessário que esses elementos de A existam primeiro, né? Não tem como eu saber o preço das cadeiras se eu não saber quantas cadeiras que eu estou comprando, né? Só vou saber o preço das cadeiras se eu saber quantas cadeiras eu estou comprando. Por isso que o preço depende da quantidade. Por isso eu tenho aqui, então, que os elementos de B dependem dos elementos de A. Logo, para cada elemento de A existe um único elemento de B e apenas um, não pode ter dois. Se tu comprar uma cadeira, você vai pagar 70 reais e só 70 reais. Não vai pagar outro valor, vai ser 70, somente 70. Então, existe apenas um único conjunto. Então é isso. Dados de um conjunto A e B, para cada elemento de A existe um correspondente B e apenas um único correspondente B. Essa videoaula foi de introdução à função. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é que qual que é a definição, o que é função. Função é isso. Não tem segredo. É a relação que existe entre elementos de dois conjuntos, tal que sigam então essas características aqui, esses requisitos que eu disse aqui nesse vídeo. Se você ver dois conjuntos, tiver elementos desses conjuntos, e os elementos desses conjuntos, né, se relacionam de tal forma que seguem esses requisitos que eu apresentei nesse vídeo, que eu apresentei tanto aqui nessa tabela, aqui nesses conjuntinhos e principalmente aqui nesse diagrama de Venn com esse jogo de flechas, né? Você vê que sai uma única flecha aqui e de todos sai uma única flecha, tem que sair uma única flecha, tá? Se não sair flecha nenhuma de um desses caras aqui, se ficar um sem flechinha, não é função, porque ele não vai ter um correspondente, tem que ter um correspondente. Se sair duas flechinhas aqui, significa que ele tem duas imagens, dois correspondentes, não pode ter dois correspondentes, tem que ser só um correspondente. Então, eu utilizei essa metodologia aqui para apresentar o que é a função. Eu parti de um exemplo, né? Quantidade de cadeiras compradas em relação aos seus preços. E dividi em dois conjuntos. Conjunto de cadeiras compradas e conjunto de preços das cadeiras compradas. E foi a partir disso que eu expliquei para vocês o que é função, partindo desse exemplo. Porque qualquer tipo de função vai ser desse jeito. Tá? As funções, definição de função e somente de função é essa, não tem outra definição. Anotem isso, vejam o vídeo, vejam de novo. Eu apresentei aqui três formas de visualização para se descobrir, então, se aprender o que é uma função. Tá? Eu representei ela aqui numericamente. Iniciei uma representação em notação matemática, iniciei aqui. Representação geométrica, que eu não coloquei ainda, porque a representação geométrica depende muito da representação algébrica, né? Da representação em notação matemática aqui. Então, eu vou deixar para falar da representação
geométrico depois de falar primeiro da representação e notação matemática, que eu vou falar em vídeo aulas futuras, porque essa videoaula aqui foi somente para falar para vocês sobre o que é função. O que é função? Função é isso aqui. Pessoal, estamos aí com 25 minutos. Esse vídeo foi bem grande porque eu gosto de falar de função. Eu ia falar mais, mas eu me poupei. Fiz um vídeo bem reduzido aqui sobre funções. A partir de um exemplo bem simples aqui, né? Quantidade de cadeiras compradas para valor de custo de cadeiras. É um exemplo linear, né? Um crescimento linear. Que não oscila, né? Vai ser constante isso aí linearmente. Você vê que vai ser uma reta, né? O gráfico dessa função vai ser uma reta. E isso aí é uma função, né? Não esqueçam da definição. Caso dois conjuntos, a relação que existe entre os elementos desse conjunto devem seguir algumas regrinhas para ser função. Mas é necessário existir o conjunto, é necessário existir os elementos primeiro para poder existir relação. Sem conjunto não há elementos. Sem elementos não existe uma relação entre os elementos. Então não tem como existir função, tá? Mas por hoje é só. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e fui!